Então, olha só. Imagina a seguinte cena, que é o terror de quem convive com criança. Uma criança de 4 anos começa a chorar, mas assim, gritar de forma histérica, totalmente incontrolável. Nossa, e pelo motivo mais banal possível, né? Exato. Tipo, porque a torrada do café da manhã foi cortada em triângulos e não em quadrados. Para nossa mente adulta, é um absurdo. Falta proporção, falta lógica, afinal, é só uma torrada. É, mas a biologia por trás disso é fascinante. Sim, a neurociência mostra que, naquele milissegundo, o cérebro da criança que viu a torrada no formato errado disparou a mesmíssima resposta de alerta que teria se um urso selvagem entrasse pela cozinha. Caramba, o coração dispara, cortisol pra todo lado. Pois é, e a exploração de hoje é exatamente sobre isso. Nós vamos analisar a fundo os conceitos do material o cérebro da criança. O objetivo é parar de apenas sobreviver ao caos de tênis enlameados ou uvas passas no nariz, sabe? E usar esses momentos como janelas neurobiológicas de oportunidade. E é uma mudança de paradigma absoluta, viu? Em vez de ver essa birra como um obstáculo, a gente passa a focar na integração. Integração. Como assim, tipo, juntar as peças? Quase isso. Pensa no cérebro como a gente pensa num corpo saudável. O estômago digere, o pulmão respira, o coração bombeia. São órgãos drástica e quimicamente diferentes. Certo. Mas se eles não conversam entre si, o corpo adoece. O cérebro opera do mesmo jeito. Ele tem áreas de emoção, de lógica, de instinto. Se não há integração fluida entre elas, o resultado é o caos comportamental. E a promessa, para quem acompanha a gente hoje, é justamente desvendar as ferramentas para integrar essas partes, transformar esse caos diário num desenvolvimento que prospera, né? Com certeza. Muda como vemos as crianças e até a nossa própria mente adulta. Bom, para começar a entender isso, a divisão mais famosa é o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Mas como isso funciona na prática? Tipo, quando a chaleira está apitando no meio de uma crise. É bem interessante. O lado direito é todo focado no contexto, na emoção. Ele não é verbal, lê tom de voz, expressão facial. É aquele frio na barriga, né? Exato. E é o primeiro a se desenvolver na vida. Já o lado esquerdo, que entra em cena um pouco depois, é a lógica, a linguagem. Ele gosta da regra literal. A saúde mental plena depende de navegar no que o material chama de rio de bem-estar. Achei essa imagem muito boa. Como são as margens desse rio? Imagina um rio calmo. O centro é a saúde mental. Mas uma das margens é o caos, que é quando o cérebro direito inunda tudo com emoções puras e se perde o controle. Tá, e a outra margem? É a rigidez. Um deserto emocional comandado pelo cérebro esquerdo, onde a pessoa fica inflexível, focada na letra fria da lei, ignorando os sentimentos. Então o objetivo é usar a ponte, o corpo caloso, para fluir pelo meio. Tem um exemplo claro disso no texto, sobre a Kate. Ah, sim. A menina de 4 anos. Isso. Ela amava a pré-escola, mas um dia passou mal, vomitou, foi para casa. Nos dias seguintes, só de parar o carro na porta da escola, ela tinha ataques de pânico absurdos, gritando que ia morrer. Uma inundação total do cérebro direito. Sim. E sabe o que isso me lembra? É como se a Kate estivesse se afogando na margem do caos e o adulto tentasse ajudar ficando na beira da piscina, lendo um manual impresso de natação. Nossa, ótima analogia. Conectar e redirecionar. É impossível argumentar com fatos agora, porque a área lógica está com a atividade reduzida no cérebro da criança. Ela está dominada, né? Totalmente. Então, primeiro, a conexão. Usar o seu cérebro direito para acalmar o da criança. Um abraço apertado, um tom suave, validando o medo sem julgar. E quando o batimento cardíaco cai? Aí sim você traz o cérebro esquerdo para a conversa. Redireciona com a lógica. Primeiro conecta para acalmar as águas, depois a lição. E tem outra técnica genial para consertar o cérebro com a fala, chamada nomear para disciplinar. O caso do Marco ilustra isso muito bem. Um menino de 2 aninhos que sofreu um acidente de carro com a babá. Foi uma cena tensa, né? Ambulância, sirene. Muito. A babá teve convulsão. Depois disso, o Marco não brincava mais. Só ficava repetindo de forma incessante, tipo iauó, iauó. Que era o barulho da sirene. Exatamente.
E o instinto de muito adulto seria abafar isso, oferecer um sorvete, mudar de assunto para a criança esquecer. Mas a mãe dele fez o oposto. Ela percebeu que o trauma estava latejando desordenado no cérebro direito. Então ela passou a recontar a história. Batemos o carro, a ambulância fez uí-uó várias vezes por dia. Ela forçou o cérebro esquerdo dele a achar palavras e criar uma sequência de início, meio e fim, certo? Sim, isso constrói vias neurais. Nomear a emoção literalmente acalma os disparos da amígdala. Sensacional. Mas olha, eu preciso trazer um ponto de tensão aqui. Narrar emoção funciona para tristeza ou medo. Mas e quando a criança está tomada por uma fúria brutal? Tipo, agressão física. Isso. A criança quer bater. Narrar a lógica vai salvar a situação quando os punhos estão cerrados. Aí o buraco é mais embaixo. A integração não é só esquerda e direita horizontal. Ela é vertical também, de baixo para cima. A tal da casa de 2 andares da mente. Isso mesmo. O andar de baixo é super primitivo. Sistema límbico, tronco cerebral, é onde moram as reações automáticas de lutar ou fugir, o instinto de sobrevivência puro, e já nasce operando. Tá. E o andar de cima? É o córtex pré-frontal. Sofisticado, planeja, tem empatia e moralidade. O detalhe é que ele passa por um processo lento de construção, criando bainhas de gordura nos neurônios. A mielinização. Exato. Esse andar só fica pronto na faixa dos 20 e poucos anos. Na infância, está eternamente em obras. O que explica que exigir de uma criança o controle de impulsos de um diplomata, bom, é lutar contra a biologia, né? Com certeza. O material traz o caso do Grant, de 6 anos. Ah, o menino do cristal. A irmã caçula, a Grace, perdeu o cristal dele. E ele foi dominado por uma raiva surreal. Rosto vermelho, ia socar a irmã até a mãe entrar fisicamente no meio. Ele não estava no cérebro direito ou esquerdo. Ele estava preso no andar de baixo. A amígdala, que é tipo um alarme de incêndio, interpretou a perda do cristal como uma ameaça vital. Como se fosse um urso. Pois é, e a amígdala funciona como um portão de bebê no topo da escada. Diante do estresse, ela joga cortisol e tranca o acesso para o andar de cima. O Grant não conseguia acessar a empatia ou pensar nas consequências. Mas espera aí, isso na teoria é lindo para ter paciência. Mas, na prática, no corredor de uma loja de brinquedos, como quem cuida dessa criança sabe a diferença? A diferença entre o quê, exatamente? Entre um colapso genuíno, biológico, e uma birra super manipuladora para ganhar um carrinho, não viramos reféns de terroristas emocionais de fraldas. Olha, a linha que separa isso é biológica e muito clara. Temos a birra do andar de baixo e a birra do andar de cima. Tá. A de baixo é esse sequestro genuíno da amígdala. O corpo trava, respiração curta, ela perdeu as rédeas da mente. Se você der o brinquedo, ela é capaz de jogar longe. E o tratamento aí é compaixão e tempo. Exato. Já a birra do andar de cima é estratégica. O córtex está operando perfeito, ela escolhe gritar e chantagear para ganhar algo. E a prova disso é que quando ganha o que quer... As lágrimas secam na hora, o rosto volta ao normal no mesmo milissegundo. Genial! E para esse tipo de birra estratégica, não se negocia. Limite firme. Inflexível. O cérebro precisa entender que manipular não gera recompensa no mundo real. E para engajar esse andar de cima no dia a dia, tem uma tática que eu adorei, chamada envolver, não enfurecer. A história do menino no restaurante mexicano, certo? Isso. Ele bateu o pé que só ia comer sobremesa. A reação normal seria gritar. Ou come ou não tem sobremesa. O que trancaria a escada e viraria um inferno. E ativar a amígdala na hora. Mas a mãe fez ele usar o andar de cima para negociar com o pai. Ele parou de chorar, pensou e propôs. Tá, eu como 10 mordidas. E o pai topou. O conflito sumiu. E tem também a técnica mover ao perder, que muda a química do corpo. Lembra do Liam? Aquele que se escondeu debaixo de um puff por causa da lição de casa? Esse mesmo. O estresse trancou o cérebro dele. Sabe o que destravou? Ele saiu correndo alucinadamente pela calçada de casa. O movimento físico queimou a adrenalina. Queimou a adrenalina, liberou endorfina e o andar de cima voltou a ficar online para ele conseguir fazer a lição em partes. Fantástico. Mas isso me traz uma dúvida. Até agora os gatilhos eram óbvios, né? Um brinquedo quebrado, muita lição.
Mas às vezes o caos vem do nada. O portão de bebê fecha com força, sem nenhuma ameaça externa presente. Como se fossem fantasmas sequestrando a mente. Exato. Para desvendar isso, a gente precisa olhar para os mitos da memória. O cérebro não é uma gaveta de arquivo nem uma fotocopiadora. É uma máquina de associações. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. E toda vez que você lembra de algo, a memória é biologicamente alterada. E a grande chave aqui é a diferença entre a memória explícita e a implícita. A explícita é aquela lembrança clara, tipo a festa do ano passado. E a implícita é automática. É o que faz o bebê relaxar com uma música que ouvia no útero. Eu achei muito bom comparar a memória implícita com aqueles aplicativos rodando no fundo do celular. Sabe quando o smartphone esquenta e trava do nada? Sei bem. Quem está segurando o celular não entende nada, porque a tela principal não mostra nada aberto. A memória implícita de um trauma é igual. Fica drenando a bateria e causando travamentos. É uma mina terrestre emocional. Tem o caso do menino que entrou em pânico cego nas aulas de natação, sem motivo lógico. A mãe investigou e descobriu que anos antes, ele teve um professor ríspido que afundava ele na água sem avisar. Criou uma associação de ameaça com a piscina. O aplicativo do pânico rodava invisível no fundo. E como a gente desinstala isso? O hipocampo é a pecinha que faz esse trabalho, não é? Sim, o hipocampo é o montador de quebra-cabeças. Ele pega essas sensações dispersas do implícito e agrupa numa memória explícita consciente. A técnica matar as borboletas que a mãe usou. Explicou que o medo era antigo e criaram uma senha. Quando o pânico vinha à beira da piscina, ele falava a senha. E ativava o hipocampo. Ele passou a entender que aquele frio na barriga era só um eco de um passado inofensivo. Tem outra técnica brilhante para dar controle à mente, o controle remoto. O Eli ficou apavorado de chegar perto de qualquer ferramenta do pai porque viu o amigo se cortar com um canivete. Ele fugia da sala se o pai tentasse falar sobre o assunto, né? Sim. Aí o pai sugeriu que ele imaginasse um controle remoto com um botão de pausa. O pai contava a história e, se o coração do Eli disparasse, ele apertava a pausa invisível. O pai parava de falar na hora, e aí eles avançavam direto para o final da cena, com o amigo já bem no hospital. Processar no próprio ritmo evitou o pânico. Mas depois de processar as memórias, como evitar que emoções negativas definam quem somos? O material mostra a roda da consciência. O cubo central é a mente calma e o aro externo são os sentimentos temporários. O Josh, de 11 anos, é o exemplo perfeito. Menino inteligente, mas com perfeccionismo cruel. Um errinho na prova e ele colava num ponto do ar externo que dizia, eu sou o burro. Ele confundiu o estado temporário de estar frustrado com a característica permanente de ser incapaz. Exato. A roda ensina a neuroplasticidade da atenção. Sentimentos são como nuvens que vêm e vão. Você tem que treinar a ficar no centro da roda, observando o pensamento sem deixar ele te definir. E isso é requisito básico para desenvolver o cérebro social, para ver o mundo pelo olhar do outro, usando os neurônios espelho, que são o Wi-Fi da conexão humana. Eles disparam quando sentimos algo e quando vemos o outro sentir também. É a raiz da empatia. Mas exige largura de banda, exige convívio para funcionar. Como o Colin, de 7 anos, que quis fazer uma surpresa e redecorou o quarto, jogando fora as coisas preciosas do irmãozinho mais novo. Ele ficou chocado quando o irmão chorou, né? Ele não fez por maldade. O circuito da empatia dele ainda não rodava simulações mentais de como o outro se sentiria. E um exercício incrível para estimular a receptividade cerebral é imaginar ouvir repetidas vezes um sonoro e agressivo não, o que acontece no corpo. O ombro sobe, a mandíbula trava, o cérebro fecha as portas. Mas se ouvir um sim, bem quente e acolhedor, o corpo relaxa, o cérebro sai da trincheira de sobrevivência. É assim que a empatia se constrói. Um banho de dopamina e ensina ao cérebro que relacionamentos são seguros e recompensadores. E as brigas? As brigas inevitáveis viram um laboratório. Depois que o sangue esfria, você revisa o conflito. Olha, o que você notou no rosto do seu irmão quando pegou o brinquedo?
Isso força os neurônios espelho a trabalharem. O que nos leva a uma síntese libertadora de todo esse material, Ah, sim. que é perceber que a busca pela perfeição na criação não só é impossível, como não é desejável. Pois é, as rupturas, as birras, os fracassos são a matéria-prima para a integração. Você erra, perde o controle, mas pede desculpas depois. Isso ensina que as relações sobrevivem aos conflitos. E quando o adulto entende seus próprios fantasmas da memória implícita, ele corta os ciclos geracionais de trauma. Isso é poderoso demais. Sustentar o caos com compaixão em vez de julgamento é o que esculpe essas vias neurais do futuro. Fica então uma provocação para quem nos ouve pensar a respeito. E se aquela característica absurdamente exaustiva de hoje, tipo a teimosia que não cede a nada, a sensibilidade extrema, o questionamento incansável de regras? Aham. E se isso não for um defeito de fabricação que precisa ser consertado? E se for a matéria-prima crua do maior talento que essa pessoa vai ter na vida adulta? Nossa, uau! A mesma biologia que causa essa obstinação na infância, depois de integrada pela empatia, pode ser a coragem transformadora e a liderança do amanhã. É a confirmação de que sobreviver ao caos dos tênis enlameados não é perda de tempo, né? O caos é o terreno onde o potencial humano cria raízes. Exatamente. Agradeço demais por essa análise hoje e para o pessoal de casa, a sugestão é observar o rio de bem-estar nos próximos dias. Quando a pressão subir, reparem se a canoa está indo para o caos ou para a rigidez. O segredo, como sempre, está no caminho do meio. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até a nossa próxima exploração.